Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado a seu filho José. Era aí que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesma lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde, e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, que dele bebeu, como também seus filhos e seus animais?" Respondeu-lhe Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, este nunca mais terá sede, e a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede e nem tenha que vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acreditai-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: "Sei que o Messias, que se chama Cristo, vai chegar. Quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas." Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que permanecesse com eles. Jesus permaneceu aí 2 dias. E muitos outros creram por causa da palavra e disseram à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados seminaristas, Henrique, que já está terminando o seu processo formativo, e Gabriel, que está na etapa do discipulado, primeiro ano de filosofia, tem mais 6 anos à frente e acompanha o seminário nos finais de semana e o serviço de animação vocacional da diocese. Então, se tiver algum guri aí que tenha vontade, curiosidade ou disponibilidade para conhecer o seminário, é com o Gabriel que conversa, né?
E o Gabriel diz que é bom de bola, então os que gostam de jogar bola também podem marcar uma partida com ele. Meus irmãos, nós estamos no nosso caminho quaresmal. E este tempo de quaresma, como era no início da igreja primitiva, quer ser na igreja um tempo de aprofundamento sincero na fé, para que acolhamos os novos membros da igreja que serão batizados na Páscoa. Normalmente a quaresma é, desde da sua origem histórica, um tempo privilegiado para a preparação ao sacramento do batismo e demais sacramentos de iniciação cristã, crisma e eucaristia. Mas não somente ela serve para preparar os que vão ser acolhidos por estes sacramentos no corpo místico de Cristo, que é a igreja, mas é também um tempo de que todos os batizados possam reanimar o dom da fé que está plantado nos seus corações desde o batismo. É tempo de deixar Deus mexer conosco, é tempo de deixar Deus nos reanimar nos caminhos duros da nossa vida. E é por isso que aquilo que a igreja, que era na comunidade primitiva, deve também ser hoje. A quaresma deve ser entendida como tempo de iluminação e de purificação para as nossas vidas e consciência. Porque não raras vezes nós nos perdemos no caminho. E a primeira leitura que nós escutamos do livro do Êxodo narra justamente esta possibilidade humana. O que houve naquela leitura? Os fatos que antecedem o episódio que hoje nos é narrado foi o sofrimento do povo no Egito. O povo de Israel ficou escravo no Egito e voltou-se a Deus em oração, pedindo que Deus os libertasse daquela condição desumana que era a escravidão. Deus olhou para o seu povo com misericórdia, escuta as preces dos aflitos e envia o seu intermediário Moisés para começar o processo de preparação ao povo rumo à terra prometida, para que caminhassem rumo à terra prometida. E de fato Moisés se move, vence as suas dificuldades pessoais, ele que era gago, se torna o líder daquele povo, enfrenta o faraó, tudo em nome de Deus e da sua misericórdia. E estando tudo preparado, começam a caminhada rumo à terra prometida. E vai, homens, mulheres, crianças, animais, segundo a descrição do livro do Êxodo. Mas chegada uma certa altura, o povo começa a perecer, o desconforto do caminho, as condições difíceis da viagem, a fome, a sede que os acomete, começam a fazer com que este povo, pouco a pouco, se esqueça que um dia sofreram no Egito e que aquele caminho era um sinal da misericórdia de um Deus que queria lhes conduzir para uma situação muito melhor. O que isso nos faz pensar? Nem sempre na nossa vida nós somos capazes de suportar os processos. E Deus pede a nós paciência, Deus pede a nós esperança. E a segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos diz uma coisa muito interessante, que a esperança não engana. E no entanto, aquelas necessidades viscerais falava mais alto que o dom da fé e que a esperança em Deus. Sentir fome, sentir sede, diminuiu a voz de Deus no coração de um povo que não entendia mais porque estavam em caminho. Aqui não é o fato de negligenciar necessidades humanas. O homem precisa de fato comer e beber. Agora,
o contexto que os leva a viver aquela amargura, e Massa e Meriba se tornou o nome daquele lugar. Massa e Meriba significa lugar da reclamação e da murmuração. Quando nós reclamamos demais, quando nós murmuramos demais, nós esquecemos de ver os sinais de Deus na nossa história. Pouco a pouco nós embotamos o nosso sentido de caminhar, a vida se torna amarga, a vida se torna pesada, os nossos caminhos se tornam escuros. Como é infeliz o homem e a mulher que é incapaz de perceber causas de gratidão na sua vida. E foi isso que aconteceu com este povo. Reclamou demais e perdeu a percepção da razão de ser da sua caminhada. Mas Deus é sensível ao seu povo. E o que Ele faz? Orienta Moisés para que com a sua lança, o seu cajado de condutor, de pastor do povo, ferisse uma pedra e dela brotaria água para que o povo pudesse matar a sua sede. Deus está sempre atento a nós. Mas o Evangelho nos mostra que Deus quer ser mais do que um simples resolvedor de problemas humanos. Deus pode sim, Deus pode nos esclarecer em muitas situações da nossa vida. Deus pode nos abençoar de fato nesta dimensão terrena que vivemos, e abençoa. Mas Ele quer ser muito mais, e o Evangelho, portanto, nos dá um salto qualitativo na compreensão de quem é Deus, na experiência de Jesus com aquela samaritana. O que houve, portanto, no Evangelho que ouvimos de João? Este Evangelho, capítulo 4 de João, é uma peça belíssima do Evangelho de São João. Jesus estava indo para a Galileia. Para ir para a Galileia, decidiu passar. Ele poderia ter feito outros caminhos. Decidiu passar pela Samaria. E esta informação é importante, porque desde o século VIII, os judeus e os samaritanos nutriram uma contenda. A Samaria fazia parte do povo de Deus. Samaria compreendia a parte norte e Jerusalém compreendia a parte sul. Portanto, o reino de Israel e o reino de Judá, mas faziam todos parte do povo de Deus. A Assíria invade a Samaria. E quando a Assíria invade a Samaria, começa a haver uma mistura cultural e religiosa. E portanto isso causou no povo, por parte dos judeus que permaneceram na região sul, uma resistência. Este povo já não é mais puro na sua fé e na sua raça. Então eles eram considerados pessoas indignas da convivência com os judeus. Mas Jesus vai ali, se aproxima daquele lugar, e esta ida de Jesus, esta iniciativa de Jesus é importante, porque nos mostra que Deus veio para os pecadores, para os considerados indignos, para os considerados piores. É a estes que Deus quer se voltar, mostrando as dimensões desmedidas do seu amor. E este tempo de Quaresma deve ser para nós uma experiência de perceber a largura, a amplitude da misericórdia de Deus, que quer de fato mover os que estão mais próximos na perseverança, mas quer chegar também aos distantes pela conversão. Então Jesus se aproxima desta mulher, toma uma iniciativa que por si mesma ela não tomaria. Primeiro porque era um homem, depois era um judeu. Ela não trocaria nenhuma palavra com ele. Mas Jesus rompe as barreiras culturais, históricas, de rivalidade, dizendo: dá-me de beber. Este pedido de Jesus também é muito profundo, porque esta sede de Jesus não é simplesmente a necessidade de um pouco de água.
A sede de Jesus é sinal do seu desejo mais profundo da alma daquela mulher. Deus tem sede de almas, Deus tem sede das nossas conversões, assim como a sede é capaz de perturbar. Vemos no Evangelho a imagem de um Deus angustiado à procura dos seus filhos que se perderam no caminho. A sede de Jesus é, portanto, uma realidade que o toma profundamente no desejo de que aquela mulher novamente voltasse para Deus. Como um pai espera o filho retornar para casa. Ela, num primeiro momento, resiste, coloca a rivalidade em voga, à tona. Você é judeu? Vem falar comigo. Como é que você faz esse pedido? Quantos de nós também não crescemos espiritualmente porque ficamos apegados às coisas mesquinhas, a coisas passadas? Há um trecho do Antigo Testamento que diz: aquele que volta aos rancores, aquele que volta aos erros antigos, é como um cão que volta ao vômito. Mas nós às vezes temos o desejo de ficar voltando e nutrindo ódios e ressentimentos com coisas que não fazem mais diferença para nós, para não darmos o braço a torcer. Esta mulher teve esta tentação, que é também uma tendência nossa, mas Jesus insiste e começa a revelar-se para aquela mulher: se você soubesse quem é que te diz, dá-me de beber, você é que me pediria e eu te daria a água viva. A água viva é um sinal da presença do Espírito desde o Antigo Testamento. Aquela mulher poderia receber de Jesus um dom que dentro dela seria uma fonte que jorra para a vida eterna, como diz o próprio Evangelho. Deus pode nos preencher do seu Espírito, e o seu Espírito pode nos conduzir à experiência de um verdadeiro amor, como a segunda leitura nos disse: o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. E esta mulher de fato percebe a seriedade, o compromisso, a verdade nas palavras de Jesus, como nós também, ao escutarmos este Evangelho, podemos chegar à conclusão de como Deus nos considera e se preocupa conosco. Então disse: Senhor, dá-me desta água. O Evangelho que ouvimos hoje cortou um breve relato, que é importante, está no texto. Jesus diz àquela mulher: onde está o teu marido? Vá buscar o teu marido. E aquela mulher diz: Senhor, eu não tenho marido. E Jesus vai dizer a ela: de fato você não tem marido, você teve 5 maridos, e o que você tem agora não é teu. E ela se constrange, porque Jesus disse algo da sua intimidade. O que significa isso? Ela deseja a água viva, mas para receber o diálogo com Jesus, impõe uma condição. Os maridos, esta situação de adultério que João coloca em relação a esta mulher, fala dos 5 deuses pagãos que foram introduzidos pela Assíria no território da Samaria. Significa não só um relacionamento extraconjugal entre um homem e uma mulher, mas fala da infidelidade do homem para com seu Deus. Era preciso reconhecer as idolatrias, era preciso reconhecer os pecados, era preciso reconhecer os falsos amores, as falsas seguranças, as alianças frustradas do passado, para se abrir a uma experiência com a novidade que é Jesus. A Quaresma quer ser um tempo de nos fazer perceber quais são os nossos falsos amores, para conhecer o que é o verdadeiro amor de Deus. Porque se não nos apartamos deles, não vamos nos abrir a de fato uma experiência com a novidade, Jesus Cristo. E aquela mulher de fato percebe inicialmente que ele é um profeta, e depois ela chega a uma conclusão mais profunda: ele é o meu Deus. Ele não veio só nos trazer palavras boas, mas veio nos trazer a salvação. Ele é, portanto,
o fundamento da nossa existência. E o sinal mais eloquente que aquela mulher fez uma experiência real de fé, não foi simplesmente porque ela saiu convencida, mas porque através dela outras pessoas chegaram a Jesus. Quando nós de fato fazemos uma experiência do Senhor, os ambientes que frequentamos, os assuntos que falamos, as situações que vivemos devem manifestar a presença de Deus. E outras pessoas devem chegar a Ele através de nós. E é, portanto, seguro dizer, a partir deste Evangelho, que uma pessoa evangelizada sempre evangeliza. Uma pessoa que recebeu a boa notícia de Deus, que é a tradução da palavra evangelho, boa notícia, será também um anunciador de coisas boas. Vamos pedir que este terceiro domingo da Quaresma nos ajude a fazer uma profunda revisão de vida para caminharmos, não como Massa e Meriba, mas para caminharmos como um povo consciente das promessas de Deus. Amém.